Então, nós retomamos hoje nosso estudo depois do nosso recesso. Graças a Deus estamos aqui firmes e fortes e hoje nós vamos falar sobre o luto. Hoje nós combinamos com Luciana e Adrisa para elas conduzirem as nossas reflexões, tá bom? Aí vou passar a palavra para elas e que Deus ilumine vocês. Que assim seja. Boa noite, gente. Como Lorena falou, hoje a gente vai construir, né, e reconstruir essa questão do luto, né, que é um tema bastante sensível e muito recorrente no nosso AE. Então, assim, eu e Lu, a gente tentou trazer da forma mais sensível possível, assim, né, porque é um momento muito difícil, que alguém já passou, alguém está passando ou irá passar, né? Então, assim, a gente queria começar com o conceito de luto. Você compartilha a tela para a gente, Lu, por favor? Bom, então, assim, o luto, ele vem do latim lacto, que é um conjunto de reações a uma perda significativa, geralmente pela morte. Associa-se muito luto à morte de outro ser, né? Segundo John Bowlby, quanto maior o apego ao objeto perdido, que no caso pode ser uma pessoa, um animal, uma fase da vida, um status social, a gente quer o luto, tirar esse estigma de que o luto só pode ser atrelado à perda de um ente querido, né? Ao desencarne. Então, quanto maior o apego, maior é o sofrimento. O luto tem diferentes formas de expressão em culturas distintas. Algumas culturas, elas comemoram com festas o velório. O velório é uma festa, né? Tem algumas culturas que são assim. E tem algumas culturas, tem algumas pessoas, inclusive, que não gostam dessa questão. Não, eu não quero velório. Eu, inclusive, tive uma experiência próxima do pai de um amigo que ele disse: quando eu morrer, no meu velório eu quero tais músicas, e realmente cumpriram isso, tocava as músicas que ele queria, e quero cachaça para os amigos e café para os demais. A gente morria de rir, né? E assim a família fez, né? Então, assim, alguns atribuem a uma dor, né, muito grande, e para outras culturas é muito comum, vamos se dizer assim, a perda desse ente querido. Mas a gente queria modificar essa questão, porque às vezes a pessoa ela está vivenciando uma perda que é um luto, e muitas vezes ela não se dá conta disso. Você pode mudar para o próximo slide, por favor, Lu? Você quer acrescentar alguma coisa, Lu, com relação ao conceito, a perda de luto? Pode seguir aí. A perda? Tá. E assim, gente, é um processo que ele tem o início no momento da perda, né? Vai ter que ter a elaboração de todo aquele sofrimento para retornar à vida normal, né? Então, ele é um processo que tem início, meio e fim, né? Então, assim, o luto é uma reação normal e esperada pela perda daquilo que amamos e tem importância em nosso viver. Gabriela Caselato. Então, quando a gente coloca isso, a gente coloca aqui, por exemplo, um divórcio. Um divórcio é um luto. Um fim de um namoro, de um relacionamento, é um luto. A morte de um animal é um luto. A perda de um emprego é um luto. A perda financeira é um luto. A gente fala, nossa, mas tão materialista? Sim, mas é um luto. Para alguns é uma dor grande ter uma perda financeira. E ele tem que elaborar e vivenciar aquilo ali. É uma adaptação interna ao mundo externo que foi modificado. Então, é algo que foi modificado no mundo externo que nos afeta internamente. Vivemos pequenas perdas todos os dias. Uma separação, como eu falei, uma demissão, a morte de um amigo, a doença
a notícia de uma doença incurável. Essas experiências cotidianas de morte nos ajudam a entender que nada dura para sempre, inclusive nós, em nossa natureza mortal. Então, é muito importante, principalmente quando somos abordados pelos participantes do AE com relação a isso, que às vezes ela fala assim, pode ser bobagem o que eu estou sentindo, e às vezes não quer nem desabafar, mas é necessário. Uma coisa que é muito importante é que o luto ele precisa ser vivenciado. Ele é uma fase, ele é uma etapa que, como eu falei, tem início, meio e fim. Então, se você não vivencia aquilo ali, aquela etapa da sua vida, ela vai ficar uma lacuna. Fica o negócio mal resolvido, né? Fica um negócio mal resolvido. Fundamental abrir um espaço para cuidar dessa dor inevitável que é o luto, até mesmo para a prevenção do desenvolvimento de sintomas e complicações que fogem ao curso normal desse processo. Né? Então, assim, é importante que a gente tanto incentive o próximo a vivenciar, como nós mesmos, uma vez enfrentando essa situação, tenhamos coragem e não tenhamos vergonha de vivenciar isso. É o que eu falo, a gente precisa chorar, a gente precisa expor nossos sentimentos. Certa vez chegou para mim uma participante lá no AE que havia perdido o noivo por suicídio. E, coincidentemente, fui eu quem fui fazer a primeira entrevista, e a gente deu, assim, uma atenção especial, porque ela já tinha um quadro depressivo e tinha ocorrido isso. E ela chegou para mim um dia e desabafou da seguinte forma: Adrisa, eu não consigo chorar, eu não consigo ficar triste, eu não consigo ficar sozinha, eu não consigo nem fechar os meus olhos e parar um momento, porque a minha mãe não deixa. Minha mãe não me deixa sozinha. Minha mãe, quando eu começo a chorar, ela fala, vamos fazer alguma coisa, para com isso. Inventa alguma coisa, vem, conversa, ou seja, ela interrompe o processo. Então, assim, eu até compreendo o medo dessa mãe de que ela tenha uma recaída numa depressão, né? Ela já tinha tido outros problemas, mas eu fiquei impressionada da necessidade que aquela criatura tinha de vivenciar o momento e ela não estava conseguindo, né? Então, é muito importante que o indivíduo ele possa externar para o outro a necessidade de sofrer, que ele tem o direito a passar por aquilo, ele tem o direito de sofrer, ele tem o direito de chorar, ele tem o direito de viver aquela fase, né, para fechar o ciclo. Senão, como eu falei, fica tudo incompleto, né? Odri, eu me lembrei aqui que a gente estava comentando, acho que a maioria aqui já assistiu, de um videozinho do grupo de Arilson, do grupo de mães, que ele compartilhou, acho que foi no ano passado. E aí a gente conseguia compreender, ver em todas as falas delas que elas precisavam daquele espaço de escuta e de fala, justamente porque os familiares, os amigos, chegava um momento que não queria mais ouvir, né? Porque entendia que já tinha passado o tempo, né? Mas esse tempo, na verdade, ele é relativo para cada pessoa e depende muito da relação que você tem com essa pessoa que faleceu. E aí elas falavam justamente isso, que as pessoas estavam cansadas de ouvir sobre aquilo. E o quanto que era importante elas falarem aquilo, de vivenciar mesmo, né? Esse sentimento. E aí a gente vê que às vezes as pessoas querem que a gente reprima nossos sentimentos, né? Nossas falas, e na verdade a gente acaba adoecendo aí. Porque elas têm um medo da gente adoecer, de estar falando o tempo inteiro sobre aquilo, né? De estar achando que o longo está muito prolongado, e na verdade quando a gente reprime aquele sentimento, a gente adoece também. Exato. Né? E cada um vai vivenciar o luto à sua forma, né? Cada um tem seu tempo. A gente vai colocar isso mais à frente, a gente vai trazer isso ainda. Você pode passar, por favor, Lu, o slide?
Ó, a gente, no Livro dos Espíritos, tem duas questões que nós achamos bastante relevantes colocar aqui, que é a primeira, a seguinte, é a questão 934, que fala: a perda dos entes que nos são caros não constitui para nós legítima causa de dor, tanto mais legítima quanto é irreparável e independente da vossa vontade? Os espíritos respondem: essa causa de dor atinge assim rico como o pobre. Representa uma prova ou expiação. E comum é a lei, ou seja, para todos é a lei, né? Tendes, porém, uma consolação em poderdes comunicar-vos com os vossos amigos pelos meios que vos estão ao alcance, enquanto não dispondes de outros mais diretos e mais acessíveis aos vossos sentidos. E aí, só para a gente poder depois fazer os comentários, eu vou ler logo a pergunta 936, que diz assim: como é que as dores inconsoláveis dos que sobrevivem se refletem nos espíritos que as causam? O espírito é sensível à lembrança e às saudades dos que lhe eram caros na terra, mas uma dor incessante e desarrazoada o toca penosamente, porque nessa dor excessiva ele vê falta de fé no futuro e de confiança em Deus, e, por conseguinte, um obstáculo ao adiantamento dos que o choram e talvez à sua reunião com estes. Estava conversando com o Lu a respeito, né, do tema, a gente elaborando algumas coisas, é que muitas vezes nós espíritas, porque cremos na vida após a morte, somos até, de certa forma, cobrados a não sofrer com o luto de um ente querido. Se você sabe que a morte não existe, por que você está chorando? Se você sabe que você vai reencontrar, que é apenas uma separação temporária, por que choras? Por que sofres? Sabe? Mas a gente não pode esquecer que, acima de tudo, a lei é a mesma para todos. Somos, tanto faz rico ou pobre, tem o mesmo sofrimento, tem o mesmo sentimento. Talvez nós, espíritas, consigamos elaborar de uma forma um pouco melhor, de uma forma diferente, mas eu não colocaria nem assim nós espíritas, eu colocaria assim as pessoas, porque muitas vezes um católico ou um evangélico consegue elaborar a morte de uma forma mais tranquila, mas não menos dolorosa. Eu nunca me esqueço do semblante e das palavras de Ricardo Ferreira quando Bruna morreu, sabe? Então, assim, ele estava muito sereno, muito tranquilo no velório, mas você sentia no fundo a dor dele. Você sentia que no fundo da alma aquela dor estava corroendo ele, mas não houve desespero, né? Então, muitas vezes as pessoas atrelam assim: olha lá, nem está sentindo a perda do pai, porque não está chorando, nem está sentindo a perda daquele ente, não está sentindo isso, não está sentindo aquilo, porque não está em desespero, não está gritando, não está fazendo um show. As pessoas apontam muito para isso. E a gente tem que ter muito cuidado, porque cada um sente de um jeito. Então, os espíritos, eles foram muito coerentes quando ele diz: é comum, é a lei. A lei de Deus é uma só para todos nós. Todos nós temos o nosso sentir, cada um ao seu modo, cada um à sua maneira, né? E essa questão que eu falei com relação a sermos espíritas e sermos cobrados por isso, é muito comum. Eu não sei se vocês já viram isso, se já aconteceu com vocês, de ter essa questão. Você está numa determinada situação que, de repente, você se descontrola e a pessoa fala: ué, mas cadê? Cadê os seus estudos? Cadê o livro dos espíritos? Né? Você quer colocar alguma coisa, Lu?
Não, foi isso aí mesmo que a gente falou, né? né? A questão de naturalizar muitas vezes na verdade, inibir, né, esse sentir, porque as pessoas cobram da gente uma postura, Uma postura. Né? Uhum. Exatamente, uma postura que muitas vezes, assim, somos indivíduos como os outros, sofremos as nossas dores como os outros, mesmo com a certeza de que a morte não é o fim, de que existe vida após a morte. Né? Gente, conversa com a gente. Agora eu estou entendendo como é que Lorena fica assim, falando, falando, falando. Vamos construir nosso pensamento juntos. Alguém quer colocar alguma coisa, quer falar alguma coisa a respeito? Ai, Brisa. Tinho, ótimo. Diga, Tinho. Com relação a esse pensamento que você acabou de dizer que pessoas falam, porque não tem sentimento, não está chorando porque não tem sentimento. Uma determinada pessoa, há um tempo atrás, ela deve ter mais ou menos 20 anos, vamos colocar mais ou menos 20, 21 anos tem. Passou por uma determinada situação de uma perca, só que essa pessoa não sentia essa perca. Para ela, era como se a pessoa estivesse ainda encarnada. E ela foi cobrada por isso. Nesse que ela foi cobrada por isso, ela começou a se preocupar com ela mesma, com o que ela estava sentindo, se aquilo era, não tinha conhecimento também, né? Se aquilo era normal ou não era normal, se não sentia o que ela sentia pela pessoa quando estava encarnada. Era mentira ou era alguma coisa que não era sentindo nada. Passou-se o tempo, ela teve a segunda perda. Da mesma forma, da primeira, ela não sentiu nada. Na terceira, ela já conhecia o espiritismo. E nisso, as pessoas se agregaram a isso e perguntou para ela o porquê que ela não sentia. Porque ela era espírita e espírita não sentia essa dor. Ela disse que não, que desde sempre ela nunca sentia a perca de ninguém, que o sentimento que ela tinha pela pessoa continuava, mas ela não sentia. E por isso ela era cobrada. Então, assim, há determinadas pessoas que não sentem essa perca brusca, né? Que a maioria das pessoas sente, mas outras sentem um pouco bem mais além. Como interpretar ou como direcionar um pensamento dessa pessoa? Porque a pessoa acaba se sentindo como se ela não tivesse pensamento pelo seu próximo que acabou de desencarnar. E quando pensa na morte, não pensa que essa situação é como se fosse a libertação do corpo. E aí agora? Como explicar? Exatamente. Você muda para a gente o slide? Eu acho que Nisso queria falar. Nisso quer falar? Diga, meu amor, meu amorzinho. Ô, gente, ontem eu me senti assim, tão chocada, tão sentida, que eu acabei indo dormir mais cedo por conta da situação dessa senhora lá da Givanete. Aquilo me chocou tanto e eu fiquei pensando, ô Lore, o que a gente diria para a filha dessa mulher? Né? Uma pessoa que vai tão bruscamente, por um motivo tão vil, o que a gente fala? E eu me peguei pensando, meu Deus, a única coisa é que se eu estivesse próximo dessa menina, eu iria chorar com ela. Porque nesse primeiro momento, há situações e situações em que a gente pode levar um conforto, e a gente pode falar apenas que sentiu muito, que compreende a dor do outro, mas há essas situações em que abala também tanto a gente, e que não é a falta de fé, que não é nada disso. Nós estamos na condição de humanos, né?
E na condição de humanos, como vocês bem falaram aí, cada um de nós vai sofrer do seu jeito e no seu tempo. Então a gente tem que aprender, eu acho que antes de tudo, a ouvir essas pessoas que chegam ou no desespero ou nessa negação da sua dor. Porque muitos acabam negando, tem as fases, né, da negação, da raiva, tem algumas fases que passa esse luto. Mas eu acho que, acima de tudo, em primeiro lugar, a gente tem que orar e ouvir e permitir que o outro se expresse. É como se a gente fizesse assim: toma meu ombro, está aqui, pode chorar, pode falar o que você quiser, eu só sou ouvidos. E nesse momento, a nossa vibração para essa pessoa. E eu acho que ultimamente, acho que eu estou ficando mais velha, estou ficando mais sensível. Então, hoje, eu não acho que eu tenho uma tendência depressiva, não. Mas eu acho que hoje eu estou mais chorona. E sem medo de fazer isso. Eu deixo fluir. É só isso, amiga. Pode continuar, que está muito bom. Eu não diria... Só falar uma coisinha aqui. Vai, Lu, pode falar. Não, que nisso falando aí, eu me lembrei de uma coisa aqui, que às vezes a gente se cobra demais, né? E às vezes a gente quer manter uma postura que é desnecessário, porque para a gente ajudar o outro, a gente não precisa ser forte o tempo todo, né? Auxiliar o outro e auxiliar a gente também. A gente precisa sentir, compadecer da dor do outro, e isso é super importante, né? Se tornar sensível, eu acho que ajuda mais a gente a compreender mais o outro. Eu acho que quando o Nice coloca assim, acho que eu tô ficando velha, não sei o quê. Não, Nice. Eu acho que você, na verdade, seu espírito está mais evoluído. É uma questão de evolução e empatia pelo outro. Porque muitas vezes a gente tem, como o Lu falou, essa questão, a gente tem que saber que a gente tem o direito de sofrer por nós e pelo outro também. E a empatia é uma coisa que é tão difícil ter, de sofrer a dor do outro, né? É como Lorena está falando, é um exercício de piedade. É isso mesmo, né? Então, a gente vai agora para o próximo slide, que fala sobre a elaboração do luto, né? Que, na verdade, é a fase que a filha dessa menina agora, da Givanette, não é isso? Que desencarnou, vai começar a passar, que é a elaboração do luto, que é aceitar a realidade da perda, né? Elaborar a dor dessa perda, começar a ajustar o ambiente onde está faltando essa pessoa, né? Reposicionar em termos emocionais a pessoa que faleceu e continuar a vida. A gente sabe que é muito fácil falar, que é muito fácil você dizer, mas eu me coloco assim, por exemplo, eu imagino, meus pais têm 45 anos de casados. E aí tem hora que brigam, meu Deus do céu, sabe? Brigam demais. Mas se um adoece, o outro endoida, sabe? Então eu falo assim, é uma vida, é uma construção, né? Você ter aquela perda, você elaborar tudo novamente, então é uma elaboração, é um novo vivenciar, né? Então você tem que se permitir se reconstruir. Você tem que estar aberto àquilo, às fases. A gente vai falar sobre, como o Nice falou, a gente vai falar sobre os estágios do luto, né? O luto tem seus estágios. Tem pessoas que vivem em eterno luto. Aí já é uma outra questão que precisa de uma ajuda, né? De um profissional para poder elaborar isso. Essa elaboração do luto, ela também é feita muito através de compartilhar a experiência. O grupo de Arilson mesmo, das mães que perdem seus filhos, eu acho que serve perfeitamente para isso, porque uma compreende a dor da outra.
E como o Lu falou, que do testemunho de uma delas, o quanto é importante ela chegar ali e falar sem ninguém lhe apontar, sem ninguém lhe criticar, porque fica o tempo todo, aquele menino morreu já tem não sei quanto tempo e você ainda está falando nisso? Não quer dizer que você, por ter perdido algo ou alguém, não possa mais elaborar, não possa mais falar sobre isso, né? Vivenciar o luto é isso, é você chegar num estágio onde você pode falar daquela situação sem sofrer tanto, né? Certa vez, um pesquisador ele fez uma definição de perda, alguma coisa assim. Eu até estava comentando com o Lu sobre isso, e aí uma menininha falou bem assim, que definição de distância, alguma coisa assim. Não, desculpa, definição de saudade. Definição de saudade. Porque, na verdade, a gente começa a elaboração do luto, ele acaba se tornando a dor que vira saudade. Aí ela diz assim, que a saudade é um amor que nunca acaba. Então, a perda de um ente querido é um amor que nunca acaba. Né? Então, e a gente tem que saber elaborar isso e deixar que o outro também, abrir espaço para que o outro também elabore, porque não somos nós que vamos fazer pelo outro. É ele mesmo que tem que construir aquilo. Podemos dar o nosso suporte, a nossa palavra amiga, como o Lu falou, os nossos ouvidos, o nosso abraço afetuoso, né, o nosso ombro para chorar. Mas a elaboração, ela é individual. E aqui diz assim, vivenciar o luto é necessário para se encontrar um posterior equilíbrio. É a sensação devastadora da perda, requerendo naturalmente algum tempo para que se possa ser processado. Tempo para processar essa perda, para processar a falta, né, daquela situação, é uma nova situação. A gente coloca muito, a gente traz muito, e a gente fala aqui muito também com relação ao luto da morte de um ente querido, porque é o mais comum, assim. Mas, mais uma vez, eu friso que a gente não deve negligenciar as pessoas que nos procuram muitas vezes e que perderam um emprego, e que um divórcio, um bichinho de estimação, um imóvel, qualquer perda, o luto ele vai ter que ser vivenciado, ele vai ter que ser elaborado, né? Você quer colocar alguma coisa, Lu? Não, você estava falando de seus pais aí, eu estava me lembrando aqui, na verdade, né, que é uma ausência que a gente tem que saber lidar, né? E aí eu, vendo um pouquinho sobre esse tema, eu tentei em algum momento, porque a gente tem uma certa dificuldade de falar sobre isso, né? Isso. Sobre a morte, a gente evita o máximo. Eu vejo, assim, situações, por exemplo, de minha família, que a pessoa está num estado bem complicado de saúde e a gente ainda insiste numa situação, né, de não falar sobre aquilo, de já não ir, de uma certa maneira, preparando, elaborando aquilo na nossa cabeça. Uhum. E aí eu fiquei me colocando assim, numa situação onde uma pessoa que eu tenho um convívio muito próximo, com a ausência daquela pessoa, né? Como seria para mim? Porque às vezes a gente acha que é muito tranquilo quando é com o outro, né? Mas quando a gente passa a viver isso, né, com uma pessoa muito próxima, de repente da sua casa, do seu convívio, e a gente consegue, acho que se aproximar um pouquinho dessa dor, desse sentido, né, de como é que vai ser, o que eu vou fazer para substituir essa ausência, né, para reformular a minha vida sem essa pessoa. Porque acho que quanto mais próximo, mais difícil a gente lidar com essa ausência, né? Agora é engraçado isso, você sabe, porque eu vejo assim, a elaboração ela tem que ser de uma forma caridosa também. Porque o que acontece? Quando você vê que alguém está sofrendo por algum problema de saúde, assim, por alguma questão, né, que lhe é peculiar, nós temos o egoísmo de dizer, não, eu não quero que se vá para ter simplesmente a presença física daquela pessoa, né?
Então, a gente tem que começar a elaborar o amor ao próximo também nesse sentido. A gente sabe muitas vezes que é mais, eu imagino, porque eu nunca perdi assim nenhum ente com relação à morte, né, ou desencarne, nenhum ente muito próximo. Mas quando está doente, parece que a elaboração é mais fácil, mas ainda assim a gente tem essa questão de ficar querendo protelar. E quando de repente, é aquele susto, né? Nicinha levantou a mão e Tinho também, não foi? Foi. Pode falar, Nicinha. Bem colocado essa colocação de Lu aí, que quando ela diz que é ausência, né? Eu vi uma propaganda de um programa que ia passar, não sei, foi uma coisa rápida que eu vi, que quando uma mãe de marinheira de primeira viagem, quando ela pare, ela tem assim um auxílio da mãe, de um parente. E com a pandemia ela não está tendo. Então, muitas mães sentem aquele luto quando pare, que não tem mais o filho na barriga e não tem os auxiliares. Eu achei tão interessante isso, menina, o luto do parto, de não ter mais o bebê dentro da barriga. E eu queria também colocar, quando você falou do luto que tem que ser vivido, né? Eu mesma passei por vários lutos, de meu esposo, Lógico tá falando, sim, de meu pai, minha mãe, né? Tudo assim. E sem contar que eu tive os lutos dos meus filhos que foram morar em outra cidade. É uma ausência. Sim. Então, assim, eu passei assim por uma depressão terrível que eu estou até ainda em tratamento, né? Eu faço uso da medicação. Porque senão eu não aguentaria essa pandemia. Eu passei assim na maior tranquilidade, mas por quê? Sob medicação e o auxílio do TE, do trabalho do TE, né? Que tudo isso auxilia demais a gente. Uhum. Então, exatamente isso, porque eu não pude viver meus lutos. Tive empecilhos, né, de não sofrer. Eu passei um tempo assim que eu não conseguia chorar. Eu não chorava. Podia acontecer o que fosse, eu não dizia uma lágrima, eu não tinha vontade de chorar. E aí, depois que eu fiz terapia, que depois do tratamento, da terapia e tal, foi que eu consegui. Comecei, aí eu me emociono, eu choro, mas eu virei uma pedra, uma coisa terrível. Uhum. É triste. Você tem que passar mesmo, que chorar. Na hora que quer chorar, você chora do luto, porque faz a falta mesmo da presença. A gente sabe que a gente vai encontrar, mas esse encontro a gente não sabe quando será. Depende do merecimento, né? Que você vai viver, não sabe quantas encarnações você vai viver para você encontrar essa pessoa. A gente tem que se permitir, né? Muitas vezes a gente não se permite. Porque a gente está aqui, a gente tem que viver o que a gente tem que passar por aqui. Não é ficar pensando no depois, eu vou encontrar. Eu sei disso, desse reencontro. Eu tenho certeza desse reencontro, mas eu não sei quando. Né? Então, assim, eu não tenho eles aqui agora, presente, matéria, mas eu tenho os pensamentos. Tonho já tem 8 anos que Tonho desencarnou e, meu Deus do céu, é como se ele tivesse ido fazer uma viagem. Então, a gente tem que viver mesmo esse luto, chorar na hora que chorar, você sente tristeza, não pode ficar na tristeza direto, né? Mas você tem. Meu Deus, quando o Tony desencarnou, no outro dia que eu estava deitada, uma tristeza, meu pai chegou no quarto e falou assim: minha filha, levanta dessa cama que Tony não ia gostar de ver você assim.
Uhum. Aí eu fiquei assim parada, falei assim, meu Deus, meu pai me falando uma coisa dessa. Eu sei que ele não ia gostar, que ele é uma pessoa tão alegre, tão comunicativa, ele jamais ia gostar. Mas eu sei que ele ia respeitar esse momento, porque eu estava sentindo a falta, que eu não ia encontrar tanto, não ia ter ele mais por aqui, né? Então, assim, certíssimo, concordo mesmo. E a gente precisa dar esse ombro mesmo para a pessoa e dizer que ela pode chorar mesmo, que ela deve chorar, né? Verdade. Muito obrigada. Nada, meu amor. Tinho, deixa eu só ler um comentário que Lori botou aqui, que eu achei muito, muito interessante, que diz assim, que no Evangelho tem uma frase linda que diz que podemos chorar, porque a dor foi sagrada no Monte das Oliveiras. Olha que coisa linda. Então, assim, realmente a gente tem que se permitir mesmo. E Nice colocou o relato aqui. Espera aí, gente, só um minutinho, deixa eu só pegar aqui a mensagem. Que ela dizendo, você quer falar, Nice? Que dizendo que quando Lori foi trabalhar em Salvador, ela ficou em uma situação que ela não entendia como luto, né? Mas sentia tanto que não conseguia nem vê-la através de videochamada. A dor é tão grande, né, Nice, assim, da separação, daquela separação. Isso é um luto, como Nicinha botou aqui, os filhos foram viver em outro estado. Então, você não vai ter aquela convivência diária, né? É um luto que você tem que elaborar. A falta que aquela pessoa faz ali naquele cantinho. Eu e Lu até conversamos sobre a síndrome do ninho vazio, não foi, Lu? Você quer colocar alguma coisa sobre isso? Não, pode falar e depois fala aí no próximo slide eu comento. Essa síndrome do ninho vazio, que muitos pais sofrem disso, né? Quando os filhos casam ou vão trabalhar fora, ali, então é um luto também que precisa ser elaborado. Pode falar, meu amigo. Eu ia dizer que há um luto também muito mais perigoso, que é o luto culposo. Tem o luto culposo e o luto induzido à culpa. Porque uma determinada pessoa, quando ela é culpada, eu não estou dizendo culpando ninguém, mas quando a pessoa comete algo que leva àquele desencarne da pessoa e que ela tem uma consciência que a culpa foi dela, aquele luto para ela, por mais que ela não conheça a pessoa, mas ela entra em luto, por exemplo, de acidente, alguma coisa desse tipo, ela entra em luto, que é o luto culposo, que ela começa a se culpar, começa a entrar em um luto que leva para uma depressão muito mais aguda do que um luto quando é um desencarne, que a pessoa não se sente culpa. E há aquele luto também que é induzido à culpa, porque a pessoa acha se ela tivesse feito algo melhor para aquela pessoa não teria desencarnado. Isso leva com que a pessoa a se sentir culpada pelaquela morte. E é muito difícil você conseguir analisar essa situação e tentar explicar para aquela outra pessoa que ela não teve culpa. Se ela tivesse feito ou não feito, teria acontecido. E o mais complicado ainda é o primeiro, quando eu disse que é o luto culposo, porque muitos deles não aceitam e eles acabam tirando a própria vida deles justamente para tentar amenizar a situação, isso na cabeça deles, que também quando chega do lado de lá é muito pior. Então, assim, e hoje, com essa pandemia que nós estamos vivendo, já começaram a aparecer alguns casos desses lutos culposos, porque a pessoa passa coronavírus para uma outra pessoa com a idade um pouco mais avançada, a pessoa desencarna e a outra não, e ela acaba se sentindo culpada. Se ela tivesse ido, se não tivesse ido, porque isso aconteceu. E isso é muito sério para nós que temos esse conhecimento
espírita, porque isso começa a desencadear uma onda de suicídio por essas culpas, que leva a culpa. Eu acho assim, e vamos começar a receber muitas pessoas com esses sintomas desses lutos culposos, né? E o tema está muito bom a aula. Muito obrigado. Muito, que colocação maravilhosa, viu, Tinho? Muito obrigada por essa contribuição. Engraçado que tem um relato que eu tive uma vizinha aqui do meu condomínio, ela já faleceu, já tem uns 12 anos, mais ou menos. Eles estavam indo para Porto Seguro numa viagem de Réveillon. A mãe estava sentada atrás com a filha mais nova e a filha mais velha na frente. Aí, num determinado momento, a filha falou assim: mãe, eu quero ir aí para trás porque eu estou enjoada. Aí o pai parou o carro, elas trocaram de lugar, a mãe veio para frente, a menina veio para trás e, 10 minutos depois aconteceu o acidente. Só a mãe morreu. Só a minha vizinha morreu. E aí a filha dela desenvolveu isso que você falou, Tinho, esse luto culposo. Ela entrou em depressão, ela ficou esquizofrênica, precisou de um tratamento assim intenso mesmo, para ela voltar a ser o que ela era antes, sabe? Porque ela começou a se culpar pela morte da mãe. Ela falava o tempo todo: se eu não tivesse trocado de lugar, eu não teria matado minha mãe. E aí você convencer aquela menina que, na época, eu acho que ela tinha seus 16, 17 anos, você convencer aquela menina de que a culpa não era dela, foi muito difícil. Eu me lembro que certa vez o pai dela chegou aqui na minha casa me pedindo para eu ir lá conversar com ela, porque ela estava totalmente desorientada, desnorteada. Ela chorava, ela estava com as emoções assim, ó. Sabe o que é um emboleiro só? Que fazia dava pena mesmo. Infelizmente, é um sentimento muito ruim da gente sentir do próximo, que é pena, mas, na verdade, não vou dizer pena, vou dizer muita compaixão, sabe? Foi algo que mexeu muito comigo, muito. Então, ela precisou de um tratamento longo, que levou anos até ela compreender, elaborar e entender esse luto e deixar de se sentir culpada por toda aquela situação, né? E é muito boa essa sua colocação, porque realmente a gente tem que estar muito atento a isso, que podem chegar muitos participantes para a gente com essa tendência. E como Lorena colocou aqui, não sei se foi Lorena ou Paty, deixa eu só olhar aqui, que foi Lore que botou que realmente o luto e a culpa juntos, eles são devastadores para o indivíduo. São devastadores. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, ficar bastante atento, né, ao que chega para a gente. Alguém quer colocar mais alguma coisa? Gente, vocês fiquem à vontade, que aqui é uma construção de pensamento. Ou a gente segue? Sim, fique à vontade. O luto, essa tradição, maior tradição, vamos falar de tradição, depende da religião, depende do povo, né? Também, né? Isso. Como você disse no início, tem pessoas que comemoram, tem pessoas que têm determinadas religiões que comemoram. Mas se a gente for olhar lá atrás, no Evangelho de Lucas, talvez seja uma das passagens mais importantes do Evangelho de Lucas, quando Jesus, ele fica sabendo da morte de Lázaro, 4 dias depois ele vai lá, e Maria, irmã, está chorando, o povo chorando, tal, aquela coisa em luto. E tem um determinado momento que é a menor frase do Evangelho, fala assim: e Jesus chorou. Se você Jesus, você colocar, Jesus ainda chora ali, não que tanto que ele falou, que ninguém morre. Moça, esse povo ainda não acredita no que eu falo, eu vou ter que ressuscitar. Vou ter que trazer Lázaro de volta para me provar mais uma vez que ninguém morre. Se espera aquilo ali desde o início, ninguém sofreria essas perdas, entre aspas, né? Ninguém perde ninguém, você perde coisa, objeto, né? Essas perdas, entre aspas, seriam bem menos para nós todos, né?
A grande questão aí também é a questão do apego às pessoas, às coisas. Claro, a gente sente, né? Mas o que mais atrapalha, que eu vejo que mais atrapalha, é o apego, independente de religião. Né? Nós somos apegados, meu filho, minha filha, meu marido, minha esposa, meu trabalho, meu isso, meu aquilo. Né? O sofrimento maior, eu vejo mais no apego do que realmente a falta. Que na consciência de Jesus daquilo que ninguém morre, né? E sim, mudamos de endereço momentaneamente, isso está bem mais fácil essa compreensão da morte, né? Da perda, do luto. Mas o que atrapalha muito a nós todos, eu vejo bem claro isso, e eu já vi muitos relatos que eu vi, é o apego, né? O apego. Hoje eu falo com minha mãe lá, minha mãe fala, você não tem sentimento quando ninguém morre? Eu tenho, mas eu não sou apegado mais a isso. Já não faz mais parte de mim. E olha que eu já passei por 1, 2, 3 irmãos, pai. Eu já passei por um bocado. Mas hoje eu não tenho mais essa. Hoje eu tenho uma convivência legal, mesmo, tranquilo. Pode ficar à vontade. Obrigada, Arnaldo. É isso mesmo, é como a gente falou no início, quanto maior o apego, né, maior o sofrimento. Oi. Quanto maior o apego, maior o sofrimento, exatamente. Mas estamos caminhando para isso, né, para sermos menos desapegados. Esse é o nosso intuito, né, materialmente, e compreender melhor, né, que existe o porvir. Obrigadão, amigo. Ô, Lori, a gente continua, já vai dar 8 horas, porque ainda tem aqui umas questões, ou a gente continua na próxima semana? O que você acha? Que, como a gente falou, a gente não tem pressa, né? Eu acho que é muito bom as colocações estão sendo excelentes, é muito bom e é um tema muito Patrícia tinha levantado a mão também aí. Ô, Paty, me perdoa, desculpa, eu não vi, amiga. Pode falar, Paty. Não, Drisa, vê aí o tempo, como é que fica, que a gente se organiza. Fala, pronto, a Lori falou para você falar, você coloca. Lori deixou. Lori deixou aí, a chefa. Olha só, gente, não é só para poder levar a questão que eu coloquei no chat, porque é uma situação grave também, que nós podemos passar em um momento no centro, do seguinte, eu tenho uma amiga, e isso é recente, tem um mês que isso aconteceu. Essa menina, ela já sofreu muitas coisas na vida, passou por várias cirurgias. E há um tempo atrás, ano passado, acho que setembro, ela foi diagnosticada com CA severo no útero. Ela tentou um tratamento, porque ela queria engravidar. Essa menina enlouqueceu. E ela queria engravidar de todo jeito, porque ela queria gestar um filho. A gente conversou sobre adoção, sobre outras questões, ela não queria. O resultado que ela passou muito mal, e ela teve que fazer a cirurgia, né? Ela teve que retirar o útero. E 2 questões ela me levantou, e aí eu entro que a gente é muito controlador, a gente quer controlar a vida, a gente quer controlar as coisas. E aí ela me falou 2 coisas, Paty, eu não queria tirar meu útero, porque eu queria gestar, eu queria sentir a gestação, uma criança se desenvolvendo, ela tinha ou tem, não sei nem como colocar, o desejo de ser mãe, gestando a criança. E ela idealizou que seria um menino, o nome, e idealizou tudo para essa criança, né? O namorado dela já é uma pessoa mais madura, muito mais tranquilo, mas ela não. Resultado, ela teve que tirar esse útero por conta mesmo de uma questão muito, muito séria que estava com ela. Mas ela me falou, ela queria tentar engravidar e tentar gestar. Aí depois ela falou, será que eu vou estar matando o meu filho se eu conseguir engravidar e no meio do caminho ter algum aborto ou por conta da doença a criança falecer, né? Então assim, ela ficou com esse medo de matar o filho que ela tanto deseja gestar. E ela teve que tirar o útero, ela tem um mês, ela fez no final de dezembro, ela não está bem porque ela agradece muito a Deus a saúde, a oportunidade que teve da cirurgia, mas ela não aceita essa questão de não ter gestado essa criança. Ela vive um luto daquilo que ela não conseguiu ainda, que ela não conseguiu fazer, né, que foi gerar um filho. E é tão grave isso para ela, que ela falou que no momento, por um bom tempo, ela não vai conseguir pensar em adotar uma criança.
Então tem essa gravidade muito séria, gente, muito séria. Eu estou tentando acompanhar ela, mas é muito grave. O que que você vai dizer para uma pessoa com esse desejo tão forte dentro dela de gerar uma criança? Hoje ela não tem mais um útero e ela não tem mais essa condição física, né, de estar gestando uma criança. E ela vive esse luto daquilo que ela não conseguiu construir, que é uma família com filhos, né, assim, gerados por ela. Então, a gente pode passar por uma situação parecida dessa e a gente precisa até saber como bem colocado, como você vai elaborar uma questão dessa para uma pessoa, assim, porque é um luto é um luto daquilo que ela não conseguiu realizar, né? E ela queria ter o controle disso nas mãos. No momento ela se revoltou com Deus, ela passou por várias etapas. É um luto de um sonho mesmo, Laura. É um negócio assim muito sério, muito grave, porque a gente não vai mexer só com a perda, né? Digamos assim, eu colocar essa palavra perda de alguém que você desejou ter, mas aquilo que você não vai poder mais mesmo, nem ela não conseguiu nem construir isso na vida dela, né? E ela é jovem, então é uma situação grave que pode acontecer da gente estar participando junto com alguém num momento delicado desse, como é que a gente pode colocar, né? A questão da posse, a questão do apego, do controle da vida, que a gente quer ter, o fio da vida do outro tem que estar em nossas mãos, muitas vezes. A gente quer ter o controle de tudo que pode acontecer. Existe a cobrança, né? Estou falando com relação a filhos, a cobrança da pessoa que não teve um filho aos 40, que não teve um filho. Então, existem essas cobranças, e mais tarde você vive, tipo, um luto daquilo que você não realizou e você não prestou conta para algumas pessoas da sua vida. Então, são questões emocionais gravíssimas, que vai aí, de uma certa parte, em um luto daquilo que eu não vivi na minha vida, e que para a gente poder ir por outros caminhos é bem complicado. É só essa contribuição. Obrigada. Muito obrigada, Paty. Que história forte, viu? É isso mesmo, uma colocação excelente que nos coloca a pensar, né, novamente o luto como uma outra vertente, que como Lori colocou, é o luto de um sonho, né, que não conseguiu se concretizar. Boa ideia, Anice. Vamos comentar isso na próxima aula, porque já são 8 horas, né? A gente tem que finalizar. A gente ainda tem algumas coisas para elaborar, para falar sobre o luto, tem os estágios do luto, né? Tem as fases, as reações, os tempos, como acolher, né? Tudo isso a gente queria colocar para a gente poder elaborar. Mas acho que vai ter que ficar para a próxima semana, né, Lori? Eu acho que a gente não precisa ter pressa. O bom é que fique, né, bem estruturadozinho. É tão bom esses nossos bate-papos, essas nossas conversas. Eu né? estou impressionada com o nível desse tema, dessa abordagem. Maravilhoso, gente. Quantas coisas estão vindo aqui para a gente, né? Eu acho que todo mundo está puxando um monte de coisa na cabeça, um monte de experiência pelas quais passou, ou que testemunhou com outras pessoas, e aí parece que a gente está despertando aqui. À medida que vocês vão falando, as coisas parecem que estão se clareando na nossa mente. E eu também acho que a gente não precisa ter pressa, esse tema é riquíssimo, e eu acredito que ainda falta uma quantidade considerável de coisa, né? Sim, falta, Lori, falta. Aí, assim, considerável. E para a gente não perder até, assim, qualidade, e chegar daqui e falar 10 minutos tudo correndo, sem a gente ter tempo de refletir e meditar, a gente continua na semana que vem na maior tranquilidade. Combinado. Como a gente precisa deixar a nossa arrogância de lado e entender que a gente precisa estudar. Você não sabe tudo de tudo. Então, esses momentos aqui, para mim, são fundamentais, sabe? Me dão mais vontade de trabalhar, me dão mais vontade de estudar. E eu acho que eles permitem que a gente olhe para dentro do nosso próprio coração. Na próxima semana a gente continua. Perfeito. Obrigada pela oportunidade. Gente, eu não tenho palavras para agradecer. E eu acho que eu estou falando em nome de todos. Eu creio que eu estou falando em nome de todos. Não tenho palavras para agradecer. Porque, para mim, foi um dos temas mais que eu mais gostei. Um dos temas que eu mais amei.
Amei demais e já estou ansiosa para a semana que vem para a gente vir para cá para continuar esse assunto tão maravilhoso. E vou falar que eu sou uma das pessoas que eu sinto muita dificuldade de pensar nesse tema. E aqui vocês estão trazendo aí com tanta clareza, tanta leveza, né? Tanta humanidade, que a gente fala assim, a gente não precisa ter medo de falar sobre isso, não precisa ter medo de pensar sobre isso. Nós todos vamos viver isso. Então, acho que a gente pode encerrar, né? Vamos sim. Fazer nossa prece e encerrar. Já com descansar os olhinhos. Os olhinhos e pensar nas cenas dos próximos capítulos, sexta que vem. Que maravilha. Então, eu vou encerrar a gravação.